Sabe aquele paciente terminal? Aquele paciente que você infelizmente percebe que está na iminência de não vê-lo mais? Não há muito mais o que fazer? O Santos me parece esse paciente em estágio terminal. O Santos, nesse modelo de gestão arcaico, ultrapassado, inaceitável para os dias de hoje, irresponsável, muitas vezes, o Santos não sobreviverá. É que no futebol as instituições elas simplesmente não acabam do dia para a noite. Mas existe todo um processo de perda de relevância, de perda de força esportiva, de perda de credibilidade, né? É um definhamento institucional, uma decomposição institucional. E é disso que vamos falar no jogo de hoje. O campo ele só reflete o que é o Santos hoje. O quão atrasado, o quão perdido está o Santos Futebol Clube. Dias muito ruins parecem estar vindo. Eu queria trazer para você uma palavra de conforto, otimismo. Eu não posso, eu não consigo. Dá o like no vídeo aí. Se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente. Rumo a 350 mil inscritos por aqui. Olha o combo guerreiro da Fit Forte aí, ó. Para você que precisa renovar seu estoque de whey, de creatina, de pré-treino, tem termogênico também. Tudo num combo só, então você tem uma condição de preço especial, melhor do que se você fosse comprar tudo separado. Vai chegar aí na sua casa, embaladinho, bonitinho, rapidinho, você paga em até 3 vezes sem juros. Fit Forte, uma empresa seríssima, gente muito legal e que vai te entregar aí um produto excelente. Você compra em outra loja? Compra na Fit Forte esse mês. Link na descrição e no comentário fixado também, para você que está treinando, você que precisa de suplementos. Bom, amigo, o que foi o jogo do Santos ontem? Eu fiquei pasmo. Sabe aqueles jogos? Tem jogo. Eu assisti o jogo todo sozinho ontem. Ontem, Paola e Caroline estavam fora de casa na hora do jogo e eu vi o jogo inteiro sozinho. Elas chegaram aqui, o Brasão tinha acabado de pegar o pênalti. Sabe aquele jogo que você fica anestesiado? Tem jogos que o sofá sofre. Coitado, agora tem um sofá novo aqui, eu preciso ter cuidado com ele. Tem jogos que o braço do sofá, a almofada do sofá, sofrem. Você tá indignado, você vai descontando. Tem jogos em que você não consegue ter nem reação. Eu ontem me vi nessa situação. Principalmente vendo o segundo tempo patético, de dar vergonha o segundo tempo do Santos. Quando a galera fala muito de vergonha na cara, eu não gosto muito de usar esses termos, porque eu acho que não é exatamente isso que está faltando o Santos. Por mais que tenha muito jogador desconcentrado, tenha muito jogador que parece estar com a cabeça em outro lugar e não no jogo. Você vê o comportamento do Diego Pituca em campo, a nulidade que é o Diego Pituca em campo. Tem um lance ontem no segundo tempo que é crucial, eu tinha que ter anotado o minuto. O Roleiser pega a bola, um pouco mais recuado, na faixa onde os volantes deveriam estar. Aí ele pega a bola. Aí ele olha, o Schmidt escondido. O Pituca escondido, afundado no meio da marcação e parado. Aí, coitado do Roleiser e tal. Aí a bola vem pro Pituca. O Pituca tá tão desligado, tão desconectado do lance, que ele vai partir pra bola um ano depois, aí não dá tempo de chegar. Então tem muito jogador desconectado, desconcentrado, muito jogador errando muito. A fase do Guilherme é péssima. A noite do Gil foi tenebrosa. O Santos ia perder o jogo com 2 falhas do Gil. 2 erros gravíssimos do Gil. Um jogador que, segundo informações vazadas no ano passado, e eu elogiei muito o comportamento, a postura do Gil no ano passado na Série B. Super profissional e não retiro uma vírgula do que foi dito sobre o Gil de 2024. Porém, depois nós descobrimos que no contrato do Gil, segundo algumas informações que foram vazadas, o contrato do Gil previa uma renovação em caso de acesso com vencimentos muito generosos. A diretoria do Santos achou por bem fazer esse tipo de contrato com os jogadores assim que ela assumiu, quando ganhou a eleição em 2023, depois do rebaixamento. Então eu sei que tem muito jogador desconcentrado, muito jogador que parece estar com a cabeça em outro lugar, muito jogador em crise técnica, mas eu não acho que seja essa coisa de, falta vergonha na cara. Falta futebol, estrutura, planejamento, elenco, investimento, organização.
modernização das suas estruturas. É isso que falta ao Santos. Então, deixa eu colocar os números do Flash Score para você. Você vai ficar pasmo. Você que não viu o jogo, né? Você que vê aqui que são times de divisões diferentes, um jogo dentro da Vila Belmiro, você vai esperar números bem diferentes. Mas olha isso aqui, ó. 50-50 na posse de bola. Em vários momentos essa posse de bola foi maior do CRB. 14 finalizações do Santos, segundo o Flash Score, contra 15 do CRB. Ou seja, dentro da Vila Belmiro, o CRB finalizou mais do que o Santos. Não apenas isso. O CRB acertou o alvo 8 vezes contra 5 do Santos. O Brasão não foi só o pênalti, precisou trabalhar em outros momentos do segundo tempo, porque o CRB foi melhor do que o Santos. A verdade é essa. Flash Score e os números da Copa do Brasil, do Brasileirão, tem mais um fim de semana chegando, mais uma rodada chegando, e você baixa esse app que todo mundo está baixando e está curtindo muito. Placar ao vivo, estatísticas atualizadas a cada segundo dos jogos. Tem alguns jogos com narração também, a opção de narração para você acompanhar. Enfim, é um app completo, não só para quem trabalha com futebol e faz análise, mas para o torcedor também, acompanhar o seu time, acompanhar as ligas do mundo todo. Então vai lá na lojinha de aplicativos e baixa Flash Score ou então no link que eu deixei na descrição do vídeo. Beleza? Quem jogou para ganhar o jogo foi o CRB, quem deveria ter ganhado o jogo foi o CRB, quem deveria estar lamentando o empate é o CRB. O Santos precisa dar graças a Deus de não ter perdido o jogo. Então ontem eu fiquei o segundo tempo atônito. Falei, gente, não é possível que esse time consiga jogar tão mal. Nem um novo treinador, tudo bem que o cara teve um treino. Porra, o cara chegou e foi pro jogo, praticamente. Mas nem a chegada assim, de um novo técnico, um jogo dentro da Vila Belmiro, toda a pressão que o torcedor fez depois do jogo de domingo, da derrota em casa pro Red Bull Bragantino, cara, nem isso fez o Santos ter uma postura que seja, um comportamento, porque no primeiro jogo de um treinador que deu um treino, 2 treinos, esse cara, você não vai esperar uma grande revolução tática. Não vai esperar uma grande arrumação do time, novas ideias. A troca do técnico, ela produz no jogo seguinte, muitas vezes, esse efeito psicológico, essa coisa de vamos lá, e vamos, chegou o cara, e vamos pra cima, zerou tudo, zerou o game pra galera aqui. Nem isso a gente viu no Santos ontem, nem esse efeito da troca de técnico do primeiro jogo, nada. Vimos uma pobreza de futebol, uma pobreza de ideias. Aí você vai livrar o Brasão, tem que livrar o Brasão, que não fosse ele, o resultado era trágico. O resultado foi péssimo. Não fosse a defesa do pênalti do Brasão e outras que ele fez durante o jogo, o resultado seria trágico. Seria um estágio ainda acima. Você vai poupar o Escobar, que foi expulso porque não tinha jeito, precisava fazer a falta mesmo, senão o Santos ia tomar um segundo gol. E luta, se entrega, se dedica, supera suas limitações técnicas com muita disposição em campo. Vai livrar a pele do Roleiser. Esse jogou bola, esse mereceu o gol que fez, esse tentou, e jogando até em funções diferentes dentro do campo do mesmo jogo, mas hoje é a reserva técnica que o Santos tem hoje. Neymar tá fora, você tem o Roleiser. O Roleiser, num time minimamente organizado, ele vai contribuir muito, mas o Santos não é esse time. Então o Roleiser se vira. O Roleiser pega a bola em várias faixas do campo e vai tentando fazer alguma coisa, porque o Santos é uma bagunça, porque o Santos é um time muito ruim, o Santos é um time muito frágil. E só, meu amigo, o Matheus Xavier entrou bem. E aí, o que eu falo sempre aqui sobre base, né? Pô, tem clube que precisa. Tem clube que pega o garoto, vem a joia da base, tá bom, não tem pressa, calma, não vamos atropelar os processos, vamos botar aos pouquinhos, porque a gente não tá precisando, porque a gente tá organizado. Tem clube que tá na merda. Desculpa o português rasgado aí na hora do seu almoço, desculpa as crianças que estão vendo o vídeo aí, com o pai, com a mãe. O Santos tá na merda. Então, ele olha pro Matheus Xavier e fala, meu Deus do céu, você vai ter que entrar, você vai ter que jogar. E a situação é tão desesperadora que já é o caso de pensar de botar o Matheus pra jogar domingo contra o Grêmio. Titular, amigo, titular. Vai deixar o Guilherme? Vai deixar o Guilherme? Guilherme, claramente, você percebe durante o jogo, ele tá sentindo o momento. Você percebe claramente que ele tá naquela, sabe, naquele turbilhão de... Ele saiu e mostraram ele no banco lá depois do intervalo, na volta pro segundo tempo, assim, desolado. É o cara que tá numa péssima fase. E sabe, o jogador sabe que tá na fase ruim. E sabe que tem que sair do time. O problema é que não tem quem botar. Agora bota o garoto. A questão do Guilherme é o seguinte. Eu acho que o Guilherme não tem condição de jogar hoje no Santos como titular.
Condição. Para o bem do próprio Guilherme. O Guilherme precisa sair do time. Agora, é o que eu falei no último vídeo sobre o Santos. Vai botar quem? Vai botar um garoto, então. Com todos os riscos que uma entrada como essa tem. De inexperiência, de oscilação, super normal. É um menino. Vai ter que botar um garoto para jogar. Porque o Guilherme não tem condição. Condição. O Guilherme erra praticamente tudo. Tudo. Confiança do Guilherme tá lá embaixo. Jogador sem confiança já é meio caminho andado para dar cagada. Ainda mais quando ele não é um primor técnico. É um bom jogador para a realidade do futebol brasileiro. Sem confiança, amigo, esquece. Esquece. Sem uma estrutura, sem um time ajustado, esquece, não tem o que fazer. Mas o que acontece hoje no campo, o vareio de bola que o Santos tomou do CRB no segundo tempo do jogo ontem, meu amigo, tem que dar graças a Deus e São Brasão por não ter perdido o jogo. Era para perder o jogo. O resultado foi... Esse conceito é sempre relativo no futebol, como eu digo, e muita gente diz, mas o resultado foi injusto. O Santos merecia perder o jogo. O resultado correto, que traria a leitura do que foi o jogo, no mínimo seria 2-1 CRB. No mínimo, o CRB mereceu vencer o jogo. O CRB finalizou, arriscou, chegou na área, botou o brasão para trabalhar, mereceu. O Gil, meu Deus do céu, o pênalti que faz o Gil. Sim. A entregada que ele dá no primeiro gol, ele e o Aderlan, né? Mas ele poderia ter feito coisa melhor. E o lance do pênalti, assim, meu Deus do céu. Meu Deus, um jogador dessa experiência, desse nível, meu Deus do céu. O erro do Gil, uma noite pavorosa do Gil. Pavorosa. Então o Kleber Xavier vai ter muito trabalho. Porque é muito jogador em performance ruim, momento ruim. É rezar também todos os dias, tá? Fazer novena, terço, fazer jejum, como os evangélicos fazem. Sei lá, cara, fazer qualquer coisa aí pro bom tempo ficar inteiro até o fim da temporada, porque o bom tempo faz muita falta. Muita. Sim, João Schmidt. Cara, o João Schmidt acabou de renovar o contrato, né? João Schmidt renovou até 2027. Pô, nem aquele ânimo, aquele gás. Pô, acabei de renovar o contrato. Pô, eu quando renovo meu contrato, eu trabalho também sob regime de contrato. Quando eu renovo meu contrato, eu ganho um gás, cara. Fala, pô, a empresa aposta, quer meu trabalho, pô, vambora. Você vai motivado. Pô, o João Schmidt nem parece que renovou o contrato, irmão. Uma pasmaceira, um jogo horroroso, erros atrás de erros. Inacreditável, cara. Inacreditável. Zé Ivaldo, eu acho o Zé Ivaldo zagueiro voluntarioso, esforçado, fez algumas boas partidas no ano, mas a gente sabe das limitações do Zé Ivaldo. Entrou o Léo Godoy no segundo tempo, deu uns carrinhos, correu para a linha de fundo. A gente sabe das limitações do Léo Godoy. Gabriel Veron. De novo o Santos vai entrar nessa de trazer um jogador sem condição física mínima. Olha como tá. Olha a mobilidade, a falta dela, né? Do Gabriel Veron em campo. Olha isso. Olha como o Veron se apresenta. O Santos normaliza algumas coisas, né? O Santos normaliza colocar em campo jogador sem condição física. O Santos normaliza ter pouca intensidade nos jogos. Isso parece cultural dentro do Santos. Um time pouco intenso, um time que corre o que precisa, corre o básico. Né? Você não vê aquele time de uma pressão incessante, de uma entrega física, um time que continua inteiro até o fim. Vocês lembram o clássico contra o Palmeiras, o primeiro clássico do ano, com 25 minutos do segundo tempo, os 11 que estavam em campo morreram, pregaram. Todo o time. Resultado, perdeu o jogo na última bola. É óbvio, porque o Santos tem grande dificuldade fisicamente de competir com todo mundo. E isso me parece algo enraizado dentro da cultura da instituição. É um desafio para o Kleber Xavier. É um desafio mudar a maneira como esse time aparentemente trabalha no dia a dia. É preciso mudar muita coisa. É preciso modernizar o CT do Santos. É preciso modernizar as estruturas do Santos. É preciso contratar também. É preciso modernizar a gestão do Santos. É tanta coisa que precisa fazer no Santos. Tanta coisa. Deságua nisso aí. Né? O que a gestão Marcelo Teixeira trouxe até agora? Nós temos 1 ano e meio de gestão. Ele assumiu em dezembro, nós estamos em maio. Então, 1 ano e meio, dezembro de 23. O que temos de grande feito da gestão Marcelo Teixeira? O time fez lá o que tinha que fazer em 2024, que era subir, ok, né? Tinha uma folha de Série A dentro da Série B, era melhor que todos os outros 19 e subiu jogando um futebol pobre
e subiu sofrendo fisicamente, e subiu sofrendo taticamente, e subiu dependendo de individualidades, naquela bagunça que a gente viu, né? E aí o que vimos depois? Um desastre na condução da sucessão do Carille, mentira para o torcedor no episódio do Quinteiros com o Alexandre Galo, aí o Galo indo desesperado, de maneira vergonhosa e constrangedora para a Argentina para tentar de última hora reverter o não do Quinteiros e não conseguiu e foi demitido. Aí chega um treinador no dia 23 de dezembro, volta para o Brasil, chega no Brasil no dia 26, com o planejamento completamente atrasado, todo mundo com o elenco praticamente pronto e o Santos lá no Natal ainda anunciando um novo CEO, um novo treinador, aí as contratações chegando. É esse o legado? Essa é a gestão, Marcelo Teixeira? Ah, tem a volta do Neymar. A volta do Neymar, com todo respeito, se daria com qualquer presidente no cargo. A volta do Neymar era uma imposição. O Neymar não teria espaço em nenhum clube do mundo. Verdade é essa. Qual a situação física atual? Em nenhum outro clube do mundo o Neymar teria espaço. Então o Santos era o único... Tô repetindo coisas que eu disse na apresentação do Neymar, tá? Antes da apresentação do Neymar, para ficar muito claro, é só resgatar os vídeos do canal. Não é porque o cara tá machucado, não. Isso foi dito aqui. Isso era uma análise óbvia. Óbvia. Era o caminho natural, único, obrigatório, o Neymar voltar para o Santos. Um clube onde ele iria encontrar o acolhimento, a paciência para fazer o seu tratamento, a paz para fazer a sua recuperação, o apoio da torcida, o carinho do torcedor. Era o caminho natural. Se fosse eu o presidente do Santos, se fosse minha mãe presidente do Santos, o Neymar ia voltar e ia assinar. Mas provavelmente se eu fosse o presidente do Santos ou a minha mãe, a gente não ia fazer o anúncio antes do clube. A gente não ia ser preenchido pela vaidade para ficar postando antes de todo mundo, de papagaio de pirata. Não, aqui, ó, eu trouxe, eu tô anunciando primeiro, o Neymar é obra minha. Não, o Neymar não é obra do presidente Marcelo Teixeira. O Neymar é o Neymar, porque ele vinha jogar, ele precisava vir jogar, porque o caminho era esse. Pronto, simples, simples, simples. As circunstâncias obrigaram o Neymar a voltar pro Santos e o Santos a abrir os braços pro Neymar, porque o Santos, talvez se o Neymar... Olha, nós estamos falando de um cara que machucou, não jogou a semifinal, é verdade. Mas talvez o Santos sem o Neymar caísse no Campeonato Paulista. O Santos sem o Neymar talvez fosse rebaixado no Campeonato Paulista. Ou nem passasse da primeira fase. É ou não é verdade? Olha o que o Neymar trouxe para o time em termos anímicos. O jogo com o São Paulo, o clássico na Vila, eu estava lá, logo depois da apresentação do Neymar, no dia seguinte, nossa, outro time, outra postura, outra pegada e tal. Mudou o ambiente do clube, mudou o astral do clube, mas isso não durou por muito tempo. Isso teve um efeito curto dentro do Campeonato Paulista, até porque o Neymar se machucou. Então o campo hoje, como eu sempre digo, o campo reflete todos os erros e acertos que são feitos do lado de fora. Todas as cagadas que são feitas do lado de fora, elas resultam nisso aí. No desempenho trágico que a gente viu. E aí, presidente, o senhor vai me desculpar, é muito bom fazer post e fazer vídeo na hora que o Neymar chega. Tem que falar, presidente. Eu vi o vídeo do senhor, de Olho do Peixe postou, o senhor passando, saindo do camarote, o senhor não quis falar. Cadê o CEO do Santos, seu Pedro Martins? Aquela sua coletiva, eu achei boa, eu julguei o diagnóstico perfeito que o senhor fez naquela coletiva, mas precisamos de um segundo passo, as soluções. O senhor precisa falar. O senhor precisa falar. É importante. É importante depois de um jogo como esse, depois do resultado praticamente trágico como o de ontem, péssimo como o de ontem, quem teve que dar explicação foi o técnico que chegou essa semana. Aí, meu amigo, o Kleber Xavier, ele em vários momentos da coletiva, eu ouvi a coletiva toda ontem. Estava lavando louça ouvindo a coletiva ontem, no pós-jogo lá, com o De Olho no Peixe. Grande Felipe Camargo. Em vários momentos, o Kleber Xavier respondia o seguinte, olha... Nós vamos diagnosticar, nós vamos entender, nós vamos descobrir, nós vamos encontrar os problemas, nós vamos ter uma semana livre entre o jogo do Grêmio e o jogo do Ceará, e aí a gente vai conseguir detectar algumas coisas. É óbvio, ele não tem a compreensão plena do tamanho do buraco. Ele sabe que pegou um time no buraco, mas o tamanho, a profundidade, ele tá vendo agora. Ele vai ver nos próximos dias. Então ontem era o jogo para alguém de cima botar a cara e falar. E ninguém fala. O presidente, nessa hora, o senhor com a sua experiência no futebol, nessa hora o senhor tem que falar com o torcedor. Torcedor que ontem protestou, torcedor que ontem xingou o próprio presidente, né? Mais uma vez, tivemos cenas violentas na Vila Belmiro, bomba estourando, né?
não sei se foi uma tentativa de invasão à sala de imprensa, mas os torcedores da organizada se posicionaram ali naquele vidro da entrada da sala de imprensa e com xingamentos, com cobranças, com gritos, com coros e tal. O clima estava péssimo. O clima estava péssimo na Vila Belmiro. Eu, com a minha experiência de Vila Belmiro, eu já tenho a minha estratégia dos jogos de crise. Sim. Aquele jogo contra o Newell's, que a galera jogou um monte de bomba do campo na Sul-Americana, eu estava lá em 23, eu já percebia todo o ambiente, todo o clima que estava se gerando pro pós-jogo. Na hora que entra a bola do cara do Newell's, que ele faz o segundo gol, pá, gol. Amigo, eu não... Mas não deu meio segundo, meia volta e fui embora, porque eu sabia que ia dar cagada. Sabia que ia dar cagada como deu. Então, assim, a gente já tem uma experiência de Vila Belmiro. Eu tinha, depois do que a gente ouviu a torcida dizer no domingo, eu tinha convicção de que ontem nós teríamos cenas como essas que tivemos em caso de não vitória do Santos. Imagina se perde o jogo. Imagina se toma o 2-1. Eu acho que o Santos terá muita dificuldade para classificar. Eu sei que na volta, que é daqui a uns 15, 20 dias, o Santos já poderá ter vários jogadores recuperados. Será uma excelente notícia. Se o Santos tiver bom tempo, se o Santos tiver Soteldo, se o Santos tiver, Tassiano à disposição, tá no elenco, né, gente? É o que tem para jogar. O Santos pode chegar a Maceió numa condição muito melhor, mas eu vou dizer para você, eu acho que a tendência é o Santos ser eliminado em Maceió. Se ele jogando o que ele jogou ontem na Vila Belmiro, é tentar imaginar, torcer para que os jogadores machucados voltem e que o Kleber Xavier, torcer para que o Kleber Xavier até lá tenha dado alguma cara ao time, tenha encontrado algumas soluções e tal, porque o panorama é de eliminação, amigo. Panorama, o risco maior deste confronto é de eliminação, não é chance de classificação maior, não. O risco maior é de queda para o CRB, com todo o respeito, mas olha a diferença de investimento, cara. O Furt está encostado em mais um dos contratos irresponsáveis feitos pelo Santos. Irresponsáveis. Uma gestão como essa, você quer o quê? Mais um contrato irresponsável. Tá lá o seu Júlio Furt, né? E aí é coisa de gestão anterior também. Todas essas gestões que passaram pelo Santos. Tá lá o seu Júlio Furt. O salário do Júlio Furt, que ele hoje está ganhando para ficar encostado, paga a folha do CRB. Falaram isso ontem no De Olho no Peixe. Paga a folha do CRB. Salário do Furt. Que nem joga. E que não quer, é óbvio, você acha que ele vai querer deixar esse contrato para trás? Não, para mim tá bom. Não tô jogando, não tô sendo xingado, ninguém tá enchendo meu saco, tô ganhando um salário mais de 1 milhão. Bom demais. Você acha que uma instituição como essa... Aí quando eu digo, né, os frutos da gestão Teixeira, quais são? Você quer ver mais um fruto da gestão Teixeira? 16 milhões de multa pro Caixinha. Eu falei que era 18, mas 16, 15, 16. 16 milhões de multa pro Caixinha. Frutos da gestão Marcelo Teixeira. Parabéns aos envolvidos. Estão todos de parabéns. Você sabe o fruto da gestão Marcelo Teixeira que vai estourar em algum momento? Talvez não mais na gestão dele? Carilli e Vifaren Nagasaki. Essa história estranha, mal contada. Então você quer que nesse nível de irresponsabilidade gerencial o Santos chegue a algum lugar? O lugar que ele vai chegar é esse aí. De um risco de eliminação logo na fase em que ele estreia na Copa do Brasil. Zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um jogo tenso no próximo domingo contra o Grêmio, que também é um time com muitas dificuldades na temporada. Nesse meio de semana, na Copa do Brasil, se deu mal contra outro alagoano, né? Contra o CSA. Meu amigo. É difícil. Eu gostaria, voltando ao início do vídeo, ao tom do início do vídeo, eu gostaria de te vender otimismo e boas notícias. Não posso fazer isso. Não vejo condições para isso. Infelizmente, acho que dias muito difíceis ainda virão em 2025. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta para todo mundo. Juízo e tchau.